No bairro de Charlestown, em Boston, acontece assaltos a bancos todos os anos. Um grupo de amigos formado por Albert, Desmond, James e Doug McRae estão prestes a cometer mais um. Doug é quem comanda toda a operação. Analisando um segurança de meia-idade de um banco, o grupo decide roubá-lo. Invadindo o local, pelo descuido do guarda, o grupo obriga todos a deitarem no chão, quebrando qualquer via de comunicação. Claire Kesey, a gerente do banco, é obrigada a abrir o cofre. Evitando serem pegos, um dos assaltantes destrói todas as filmagens do local, enquanto o outro pega uma grande quantia de dinheiro. Claire apertou um botão de alarme silencioso. Doug percebeu, mas preferiu ficar quieto. Logo depois, o grupo foi avisado sobre o alarme, e James, furioso, achou que o gerente era o culpado. Sem pensar duas vezes, começou a dar várias coronhadas nele. No momento em que James se abaixa, Claire consegue reparar na tatuagem que ele tem no pescoço. Sem notar o que deixou escapar, James decide levar Claire como refém, caso precise barganhar com a polícia. Na van, Doug tenta ser gentil com a mulher, e avisa que ninguém irá machucá-la, e depois liberam Claire em uma praia sozinha. Analisando a cena do crime, o agente especial Adam Frawley percebe que os assaltantes usaram cloro para destruir os rastros de DNA, além da van da fuga ter sido queimada. Então, Adam decide interrogar Claire e saber mais sobre seu sequestro. A mulher explica que os assaltantes ficaram com sua habilitação e que ameaçaram irem atrás dela caso ela falasse com a polícia. Enquanto isso, Doug e os outros integrantes começam a cobrar James de suas atitudes agressivas, além de não concordarem com fazer reféns. Nisso, James mostra o endereço no documento de Claire, mostrando que ela mora perto e que pode reconhecê-los pela voz. James diz que irá dar um jeito nela, mas Doug toma o documento dele com medo do que o amigo possa fazer algo maior com Claire, e assume a responsabilidade de ficar de olho na mulher. No fim da noite, Doug e James têm que pagar outro integrante do grupo, o mafioso Fergie, que ajuda na logística dos roubos e tem uma floricultura para disfarçar seu verdadeiro trabalho. Depois, o grupo sai para beber em um bar. Explorando um pouco o passado de Doug, descobrimos que o pai dele, Stephen McRae, também é um ladrão e que preferiu pegar 40 anos de prisão do que entregar seus companheiros de crime. Logo, Chris, irmã de James, se aproxima de Doug e pergunta se ele sente falta dos vícios. Doug diz não estar mais nessa vida, mas Chris diz sentir falta de outra coisa. Um momento íntimo acontece entre os dois, e logo Chris vai embora. No dia seguinte, Doug segue Claire por todos os lugares sem que ela perceba. Quando ela entra em uma lavanderia, ele a acompanha. Sem reconhecer Doug, Claire pergunta se ele tem moedas para a máquina, e ele responde que não. Enquanto separa as roupas, Claire se depara com a camisa manchada de sangue do gerente e imediatamente se lembra do assalto. Abalada, começa a chorar. Tentando distraí-la, Doug solta uma piada, arrancando um riso dela. Doug só tinha um trabalho, vigiar Claire, mas tudo vai por água abaixo quando ele decide convidar a mulher para sair. Durante o encontro, Claire desabafa sobre o assalto ao banco e menciona que já falou com o FBI sobre o caso. Claire ainda ressalta que se ouvisse a voz dos assaltantes, poderia reconhecer. Doug evita fazer muitas perguntas, já que está cada vez mais envolvido com ela. Quando Claire pergunta sobre o que ele faz da vida, ele mente, dizendo que trabalha com concretagem de construções civis. No dia seguinte, James e Doug se encontram em um bar. Com medo da polícia conseguir achar eles, James sugere dar um fim em Claire. Contra, Doug apenas pede para James esquecer a história, porque já está resolvido. Enquanto isso, Adam consegue prender um traficante que tem ligação ao grupo de Doug e consegue informações significativas, conseguindo se aproximar mais ainda da gangue. Doug e Claire saem para jantar novamente, e nesse encontro, Claire confessa ter ocultado uma informação do FBI. Ela revela que um dos criminosos tinha uma tatuagem de uma gangue irlandesa na nuca, mas Doug diz que ela não deveria contar, pois se o FBI se aproximar dos criminosos, eles irão atrás dela. Com a conversa fluindo ainda após o jantar, Claire conta que tinha um carro, mas que ele foi estragado por marginais do conjunto habitacional, pois esse era o caminho que fazia para ir ao trabalho, e agora ela dá a volta a pé para não ter que passar por lá. Doug, que está totalmente envolvido por Claire, decide se vingar por ela. Ele convence James a ir até o conjunto habitacional, e lá, eles invadem o apartamento de um dos marginais e dão uma surra nele. O que era para ser só um aviso, acaba virando uma grande confusão. James, mais uma vez, passa dos limites. Ele atira nos joelhos de um dos caras e ainda mostra o rosto, deixando claro que se ele falar com a polícia, também vai entregá-lo. No caminho de volta, Doug reclama, dizendo que aquilo não está certo e que eles não podem simplesmente sair matando gente. James, sem paciência, retruca, dizendo que, se ele não queria cena, era só não ter chamado. Enquanto isso, Adam descobriu que os assaltantes tiveram ajuda de algum funcionário que trabalha na Vericon, uma agência responsável pela segurança do banco. Mais tarde, Adam descobre que Desmond trabalha na Vericon, e que nos dias dos assaltos mais importantes e marcantes da cidade, o rapaz tirou licenças médicas. Doug e Claire estão cada vez mais unidos, e Doug desabafa falando que sua mãe sumiu quando tinha apenas 6 anos. Ele confessa ter feito cartazes, porque achava que sua mãe estivesse perdida, mas ela nunca retornou. Enquanto o relacionamento de Doug e Claire se aprofunda, o FBI investiga a gangue, os colocando como principais suspeitos. Analisando a ficha de todos, Adam menciona que James já cumpriu 9 anos de prisão por ter tirado a vida de alguém. O FBI ainda suspeita que Doug é o líder do grupo, devido ao seu pai ser assaltante também. Em outro encontro, Doug e Claire estão sentados em uma mesa ao ar livre. Em um momento, Claire se levanta por alguns instantes, deixando Doug sozinho. James aparece do nada e se senta à mesa com ele. Tentado se livrar de James, Doug se levanta e pede para irem embora, mas Claire aparece interrompendo o momento.
James se apresenta e se senta à mesa junto com eles, lançando algumas indiretas para o amigo. Logo, James se levanta para ir embora, e Doug rapidamente põe a mão em sua nuca, escondendo a tatuagem. Mais tarde, os amigos se encontram. James está irritado, dizendo que Doug se apaixonou justamente por quem pode entregá-los. Ele também revela que não contou nada para Desmond e Albert, porque quer que eles se concentrem no próximo roubo. Doug revela que esse será seu último trabalho, pois quer ter uma vida normal. Depois, ele visita seu pai no presídio e avisa que vai sumir por um tempo, e questiona por que ele nunca tentou encontrar sua mãe. Stephen afirma que a mulher abandonou Doug porque nunca quis ser mãe de verdade, só queria aproveitar a vida e sair por aí. No dia seguinte, depois de uma noite intensa com Claire, o grupo começa a se preparar para o próximo roubo. Armados e disfarçados, eles dão início ao assalto a um carro forte. Enquanto enchem as bolsas de dinheiro, um dos seguranças consegue imobilizar James, mas Doug age rápido e o neutraliza, sem ferir James. Diversas viaturas estão a caminho e perseguem o carro do grupo. Doug fica furioso com James, porque a ideia de mais um roubo foi dele. O grupo é encurralado pelos policiais. Doug, desesperado, começa a disparar contra as viaturas, abrindo espaço para a fuga. O grupo consegue outro carro, e dão fim ao que usaram no roubo. Adam recebe a informação sobre o assalto e ordena que fechem a ponte imediatamente, mas Doug e seu grupo já conseguiram atravessar. Para atrasar os investigadores, eles espalham fios de cabelo pelo carro antes de abandoná-lo. No entanto, um policial que não estava ciente do crime acaba testemunhando os criminosos descarregando as armas e o dinheiro. Temendo por sua vida, ele faz vista grossa. Adam, por outro lado, não consegue reunir nenhuma prova concreta, mas mesmo assim, decide prender Doug e o grupo. Ele ameaça Doug, dizendo que todos vão apodrecer na cadeia sem chance de acordo. Mas Doug, tranquilo, revela que já sabia que estava sendo vigiado. Ele comenta que as antenas dos carros da polícia e do FBI são diferentes, e com um tom debochado, diz que qualquer criança de Charlestown sabe disso. No dia seguinte, Doug dá um presente a Claire, e já cansado da vida criminosa, a convida para fugir com ele, dizendo que tem alguns segredos. Claire não questiona, ela aceita e decide fugir com Doug. Adam retoma a investigação sobre o assalto ao banco, e ao tentar entrar em contato com Claire, descobre que ela pediu demissão. Ao investigar mais a fundo, ele percebe sua conexão com Doug. Adam decide ir atrás de Claire, e ao contar que seu namorado é um dos principais suspeitos, também revela que suspeita dela, e aconselha Claire a procurar um advogado. No entanto, outro problema aparece. James conta a Doug que Fergie, o florista, tem mais um roubo planejado para eles: o assalto ao estádio de beisebol Fenway Park. Doug, cansado, diz que não quer mais fazer parte dessa vida e que agora estão na mira do FBI. James, então, acusa Doug de ser o pai da filha de Chris e diz que ele não pode simplesmente decidir sair. Doug nega, e enfurecido, James soca Doug, iniciando uma briga entre os dois. Após, James revela que o cara que matou foi para proteger Doug, o que o fez pegar 9 anos de prisão. Doug diz que tem James como um irmão, mas que ele vai embora mesmo assim. Depois, Doug vai até Fergie para avisar que está saindo dos esquemas, mas Fergie diz que isso não vai rolar. Ele revela que viciou a mãe de Doug em drogas como forma de se vingar de Stephen, que queria fazer os crimes sozinho. Fergie também conta que sabe sobre Claire, e avisa que, se Doug não participar do roubo, vai atrás dela. Sem escolha, Doug acaba aceitando fazer o assalto. Ao voltar para o apartamento, Doug encontra Claire chorando. A moça diz que não quer mais nada com ele, e que ele deve ir embora e nunca mais voltar. No dia seguinte, o grupo começa a se preparar para o assalto ao estádio. Antes de tudo, Adam vai até o bar onde Chris está, e diz que sabe dos esquemas dela, mas está disposto a deixá-la em paz em troca de informações sobre Doug. Na manhã seguinte, Chris vai até Doug e diz que quer fugir com ele, mas Doug revela que está com outra pessoa, deixando Chris magoada. Depois de uma briga, Doug manda Chris embora e segue com a operação ao estádio. James e Doug, disfarçados de policiais, entram no estádio com a ajuda de um infiltrado de Fergie. No entanto, logo cruzam com alguns policiais enquanto Desmond trabalha para desligar todas as câmeras do local. Fingindo ser agentes, James e Doug rendem os policiais e os amarram. Em seguida, Doug bate na porta onde o dinheiro está guardado e começa a citar nomes e detalhes da vida dos funcionários. Assustados com a ameaça às suas famílias, eles abrem a porta, permitindo que Doug e James levem todo o dinheiro. Enquanto isso, Chris sofre um acidente de carro e pede ajuda para Adam, porque pode perder a custódia da filha. Adam diz que vai ajudá-la em troca de informações sobre Doug e a gangue, e Chris cede. Na operação, o grupo carrega todo o dinheiro para uma ambulância e troca de disfarces. No entanto, Doug estranha o silêncio no local e logo percebe que Adam e a polícia os aguardam do outro lado. James percebe que não estão sozinhos no estacionamento, e um tiroteio começa. Albert é atingido, mas é salvo graças ao colete à prova de balas. Mas as coisas pioram quando granadas são lançadas, e Desmond acaba sendo atingido na cabeça. Sem saída, Albert decide se sacrificar para que James e Doug consigam fugir. Albert entra na ambulância e sai em disparada, mas é ferido várias vezes e acaba batendo o veículo. Disfarçados de policiais, James e Doug tentam passar despercebidos. Porém, ao ouvir que os ladrões estavam vestidos como tiras, Adam repara em James carregando uma bolsa preta e começa a segui-lo. Percebendo a situação, James abre fogo contra o detetive e os policiais, mas acaba sendo atingido e falecendo.
Doug consegue escapar disfarçado e retorna para se vingar de Fergie, matando-o antes de fugir. Sabendo que não pode levar Claire consigo sem colocá-la em risco, ele deixa dinheiro para que ela possa recomeçar sua vida e parte para um destino desconhecido. No fim, Claire encontra o dinheiro que Doug deixou com ele, um bilhete dizendo que irá reencontrá-la um dia. Claire doa o dinheiro para uma instituição de caridade da cidade, em nome de Doris McRae, a falecida mãe de Doug. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, comenta aí o que achou. Eu sou Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.